ficamos muito felizes, Socorro, com a sua presença, com a sua disponibilidade de participar da nossa live, que hoje abordará o tema Estudando o Espiritismo. De antemão, o Cedim fica agradecido pela sua participação. Sinta-se em casa, você está em casa, e que o Mestre Jesus possa lhe abençoar no discorrer do seu tema da noite hoje. Seja bem-vinda, Socorro. Boa noite a todos, boa noite àqueles que nos assistem, né, pelos canais do YouTube, pelo Facebook. Tenhamos uma boa noite, que Jesus nos ilumine. E quero abraçar daqui de longe, né, pela energia da internet, todos vocês, né, saudade que eu tenho do Cedim, do Centro Espírita Divino Mestre, de todos vocês. Mas a gente se encontra qualquer dia, qualquer hora, né, a gente se encontra. Nós vamos conversar um pouco sobre a importância do estudo do Espiritismo, com a provocação, né, que nos foi passada, das questões que foram apresentadas aqui, né, foram apresentadas algumas questões e nós vamos trabalhar com elas, pensando e tentando responder, só que nós só vamos responder no final. E a primeira provocação que eu faço para todos os que estão nos assistindo é exatamente sobre o estudo. Há no mundo alguém, assim, que por mais analfabeto, por mais ignorante que seja, que não saiba a importância do estudo na vida das pessoas? Eu creio que não. Penso que todas as pessoas, né, têm essa... Se a gente perguntar para qualquer pessoa, ela vai dizer que, de fato, é importante o estudo, né? Que é importante a gente estudar, e não só estudar agora, né? Estudar o Espiritismo, mas estudar de um modo geral. E aí, eu vou trazer aqui algumas questões. Por que que, de fato, a gente tem essa dificuldade? Por que que as pessoas que não gostam de estudar, nem de ler, elas sabem que é importante? E o que é que acontece com a nossa cultura? Né? O que é que vem acontecendo com a nossa cultura que as pessoas têm dificuldade de estudar? Isso não é só no Espiritismo. Então, o Espiritismo, ele apenas reflete a nossa cultura. E a nossa cultura, apesar de ser letrada, mas não é uma cultura que, digamos assim, que todos têm acesso. Então, a primeira coisa, a ausência de hábito. Quando nós não temos o hábito da leitura, e quando eu falo de hábito, não é já depois que a gente já está grande, crescido, que a gente vai começar a estudar e ler. É desde pequenininho, é na barriga da mãe. Quando nasce o bebezinho, você já começa a contar histórias para ele, abrindo livrinhos, contando história, ele vai crescendo e você vai mostrando e vai dando aquela tonalidade da história. Depois, quando ele começar a enxergar direitinho e perceber os desenhos, você começa a mostrar os livros e a criança vai se habituando. Então, esse hábito de ler, de estudar, vem muito antes. E a nossa geração não teve a oportunidade disso. Talvez essa geração de 2000 para cá, ou de 2010 para cá, já possa estar tomando contato com esse hábito desde pequenininho. Então, eu tenho uma netinha de 1 ano e 3, 4 meses, que ela adora, ela tem vários livros, adora livro. E quando eu chego lá, que eu me sento, eu digo, vamos estudar, vamos ler. Então, ela já traz os livros, bota as perninhas juntinhas e adora escutar as histórias e ver os desenhos. Então, é de longe que a gente começa. Então, por que que há pessoas que não gostam de estudar nem de ler? Primeiro, não lhes foi dado esse direito, digamos assim, não tem o hábito, né? E outra coisa, não tem ausência de curiosidade, ou tem ausência de curiosidade, porque se eu não começo desde cedo me habilitando, né, à leitura, tomando contato com ela, eu também não desenvolvo muito a curiosidade. E o leitor é um curioso. Por isso que ele gosta de ler, e lê de tudo. Então, começar desde cedo desenvolve também a curiosidade. Muitas vezes também a ausência de um material, de uma metodologia atrativa, para que a pessoa realmente, desde cedo, comece a ler. Então, não é nas escolas, não é na casa das famílias que a gente vai encontrar muitos livros. A gente encontra uma TV, a gente encontra videogame, a gente encontra hoje um tablet, encontra um celular. Por mais que as famílias sejam muito carentes, mas a gente vai encontrar esses instrumentos, esses objetos, mas a gente pouco encontra livros. Dificilmente você chega numa casa, especialmente
da população mais vulnerável para você ver uma pequena estante com livros, a não ser os livros didáticos de alguém que estuda lá. Então, essa ausência do contato com esse material, com metodologias também que atraiam desde cedo a pessoa para a leitura, fica difícil. A automatização da leitura é outra coisa, quer dizer, você vai lendo automaticamente nas escolas porque alguém pede, porque a professora pede, porque eu tenho que dar conta, porque eu tenho que passar, porque eu tenho que tirar uma nota boa. Esse é outro fator que os estudiosos da área da leitura têm descoberto pelas pesquisas, né? E aí, em face disso, a gente faz uma leitura ruim, sem pontuação, não ajuda no entendimento. Então, se você não sabe ler, não lê direito, o que você lê, você não entende. Aí fica mais complicado. Né? Então, esses são alguns dos fatores que colaboram para que nós não tenhamos uma cultura de ler, de estudar. E isso a gente vai levar para onde a gente for. Essa nova geração já é diferente. Então, a leitura faz falta, mas como é que a gente supera esse desconforto de ler? Como é que a gente faz para gostar de ler, para ter prazer de ler, né? É preciso esse hábito, né, esse exercício, mas também há uma coisa que a gente precisa entender. Se você tem dificuldade de ler, você vai ter dificuldade de interpretar. Então, a leitura faz falta. Se não lê muito, não aumenta o vocabulário e o que lê não entende. Acha difícil as palavras, não entende as palavras, né? Não consegue pronunciá-las corretamente. Então, problemas com a fala, né? A própria dicção, a própria expressão das palavras se torna difícil. A dificuldade na escrita também é o reflexo. Se não lê, se não consegue falar direito, também não vai conseguir escrever direito. Por outro lado, vai faltar o senso crítico, porque quanto mais a gente lê, mais toma contato com as leituras diversas, mais a gente se apropria delas e vai aumentando o nosso vocabulário e vai desenvolvendo o nosso raciocínio, o nosso pensamento. Os nossos argumentos ficam também sem fundamento, né? A gente não tem muito fundamento porque a gente não lê muito. Então, é preciso que a gente se acerque de maiores leituras e variadas para que a gente comece a analisar, pensar, repensar, refletir sobre isso. A leitura ruim, quando você está na casa espírita, aí pede uma pessoa para ler um texto, lê o evangelho, e às vezes a leitura é muito rápida, ou então é uma leitura sem a pontuação correta, quem está ouvindo e não tem o livro, não vai entender, né? E as ideias ficam truncadas, porque é o exercício da leitura que ajuda a gente a conhecer o mundo, a nos expressar melhor, né, na comunidade, a pronunciar melhor as palavras e a ter acesso àquilo que a gente lê no entendimento, né? E como é que a gente supera esse desconforto? Tem regras? Tem várias regrinhas, mas uma delas, primeiro, é descobrir qual tipo de leitura que nos agrada. O quê? Gibi do tempo antigo? São aquelas historinhas? São pequenas leituras, são livros pequenos, são histórias, são contos. Então, descobri o que é que me motiva. No Livro dos Espíritos, ele me motiva, eu leio pergunta e resposta, ele me motiva, é uma das formas didáticas que Kardec achou para trazer para nós um conteúdo que é intenso, né? Que é muito abrangente. Aceite o desconforto. Ai, meu Deus, tem que ler. Ai, meu Deus, eu preciso ler. O pessoal fala tanto que a gente tem que ler, tanta coisa para ler no Espiritismo. Então, aceite o desconforto de ler, porque você vai ter próximo a você também amigos espirituais que vão te incentivar cada vez mais. E, ao mesmo tempo, você vai saindo desse desconforto e a leitura passa a ser algo prazeroso, como comer uma coisa gostosa, né? Estudar pelo menos 15 minutos por dia. Numa hora qualquer que você escolha, leia qualquer coisa em 15 minutos. E administre esse tempo que você vai dedicar a esse estudo. A indisciplina, nós sabemos como espírito que a indisciplina é uma das coisas que nos derruba. Vá pausando, vá repetindo esse processo e vá procurando outras metodologias de estudo. Olha, quando eu falo de fala truncada, é muito difícil, às vezes, até a gente entender o que as pessoas estão dizendo. Quando eu trabalhava como supervisora nas escolas, e especialmente na Fundação Educar, no Mobral, eu visitava o estado do Ceará todo. Andei no Ceará todo trabalhando com a educação de adultos.
Chegamos certa feita numa casa, na Santana do Cariri, lá em cima, e aí a professora não estava dando aula e eu perguntei o que era que tinha acontecido. E ela disse assim, professora, nesse tempo chuvoso e uruvaioso é muito arriscoso. Deu até uma rima. Se você não conhece o dialeto, ou não sabe o que é que a pessoa está dizendo, ou não é do interior, você ia perguntar de novo o que é, como é que é. Ela estava nos dizendo que nesse tempo de inverno, nesse tempo chuvoso, e de orvalho nas plantas, é muito arriscado os alunos virem para a aula, né? Então, olha, já se vê que as palavras ficam truncadas, não só os dialetos. E a gente também cria rótulos com os nossos filhos e com as pessoas. Às vezes a mãe diz para o filho, desde pequeno, olha, eu trabalho o dia todo, quando eu chego em casa, estou cansada, e fico pedindo que o menino vá estudar, coloco meu filho de castigo, falo que ele não faz o que quer, ele tem preguiça de estudar, não gosta, não consegue se concentrar, e aí acha botar a culpa na pobre da criança, né? Ele não sai do computador, mas quais foram os estímulos que a gente deu desde cedo, né? Então, isso é um preâmbulo para falar como é importante, e que não é, às vezes, só uma questão de querer, é uma questão de desenvolvimento de hábitos bons, né? Os pesquisadores dizem que nós vivemos uma geração sem livros, portanto, sem leituras, né? E isso é um grave problema para todos nós. Tem como causa muitos fatores, né? A pessoa é desestimulada, a falta de conscientização sobre o benefício de um livro. Eu não sei vocês, mas se tem uma coisa que eu gosto é abrir um livro novo. Eu comprei esse livro aqui, novo, né? Então, eu fico doida para começar a ler, quero ver, e leio e risco, peço perdão ao livro, mas risco bastante, porque é importante a gente ler e ir marcando aquilo que a gente acha que é interessante, até para rever depois. O presidente da Fundação Nacional da Biblioteca, presidente da Fundação da Biblioteca Nacional, disse certa feita numa pesquisa que os jovens brasileiros leem, em média, 1,8 livros por ano no Brasil. Já é o índice mais baixo da América Latina. E a gente está vendo, a educação piorou bastante agora com essa pandemia, né? Sem acesso à internet, sem sala de aula, sem aquela integração, a interrelação, interlocução, piorou bastante, né? Então, os índices vão diminuir bastante, os índices de crescimento da educação estão diminuindo, já estão apontando, né? E os franceses leem, em média, 8 livros por ano, os ingleses leem 12. Tem uma matéria no UOL, né, uma matéria na UOL de São Paulo, feita pelo Leandro Quintanilha, que ele toma por base um livro de um cognitivo americano, né, o Daniel T. William Hahn, que vai falar sobre por que é que os alunos não gostam de escola, por que é que os alunos não gostam de ler. E ele diz assim, o aprendizado tem de ser uma experiência envolvente. Se ela chegar para dizer que eu tenho que tirar uma nota, para eu ter que aprender para ser gente, e todos aqueles jargões e rótulos que a gente aprendeu, então vai ser muito difícil, né? E Emmanuel, lá em Estude Viva, né, que todos vocês devem conhecer, logo na introdução, ele diz assim, quem aspira a entesourar os valores da própria emancipação íntima à frente do universo e da vida, deve e precisa estudar. Então, a gente quer criar tesouros dentro de nós, vamos estudar. Aí eu trago aqui um fato narrado pelo Fernando Pelissoli. Ele é um escritor, artista plástico, né? Ele se intitula o poeta da loucura da pós-modernidade. Não sei se vocês já ouviram falar. E ele estuda espiritismo, né? Então ele diz assim, eu tenho tido muitas apurreações na minha vida, que me levaram ao caos absoluto. Fiquei com a vida travada por muitos e angustiantes anos. A ideia do suicídio sempre me vinha, me acompanhava compassadamente. E eu afirmo com grande convicção espiritual que foi a ciência espírita a me salvar dos meus dias turbulentos. Enquanto eu atravessei um período de ingente sofrimento material e espiritual, eu fui estudando o espiritismo. Não podendo me conformar com tantas privações materiais e espirituais, encontro na senda do espiritismo a luz das ideias dos espíritos superiores. E com isso eu não só superei a vontade de me suicidar, diz ele, mas eu aperfeiçoei o meu espírito
com os ensinamentos divinos concebidos. Eu, diz ele, mais do que ninguém, sei da importância do espiritismo na vida das pessoas desenganadas. Estudar a ciência espírita é descobrir as verdades do mundo dos espíritos e confraternizar-se com o Deus único e seus atributos. É possível que alguém em plena lucidez possa se desatar de uma doutrina essencialmente espiritual? Não. Depois de estudá-la científica e filosoficamente, só poderemos ser contrários aos seus ensinamentos se formos inimigos da realidade espiritual e de Deus. Olha, isso é um fato que ele narra, né? Ele tem várias obras, tem um livro sobre Deus, a Deus é a eternidade, falando sobre a eternidade, vozes e tal. Nós vamos encontrar a Joana de Ângeles, naquela trilogia dela, falando sobre o estudo, né, da doutrina espírita. E fala do qualificado, espiritizado, humanizar, que vocês já ouviram falar, né? Ela diz, isso é que define as responsabilidades para um centro espírita. Viabilizar os estudos, encetar-se condições básicas para que ele se realize é uma responsabilidade do centro espírita. E realizá-lo é tarefa do espírita, né? Está, inclusive, publicado no Correio Fraterno, essa mensagem da Joana. E a gente fica pensando assim, porque como é que a gente pode fazer espiritismo sem estudar espiritismo? Ou que tipo de espiritismo nós estamos fazendo, né? E o Divaldo nos narra que certa feita foi convidado para dar uma palestra num centro espírita. E normalmente ele não pode atender centro espírita, ele atende mais as federativas porque ele não dá conta. E ele foi protelando, pediu para a pessoa ligar outra vez, liga no outro mês, liga daqui outro mês, não sei se vocês já ouviram o Divaldo contar essa história. Até que um dia, de tanto o presidente insistir, ele foi e marcou. No dia da palestra, que ele chegou lá, então o vice-presidente veio atender ele e disse, senhor Divaldo, o presidente pede muitas desculpas por não ter vindo, podido receber o senhor, e aí o Divaldo disse, é muito natural, não tem problema e tal. Aí ele disse, mas aqui estou eu, vice-presidente, tem aqui o secretário, tem o tesoureiro, e nós desejamos recebê-lo assim muito bem, porque o nosso presidente, ele está aqui no prédio vizinho, fazendo cromoterapia. E Divaldo diz assim, eu não sabia que ele era cromoterapeuta. Ele é profissional naturalmente, né? Aí eles disseram, não, ele é espírita. E o Divaldo pensou e disse, deixe-me ver, ele é o presidente do centro espírita. E é o presidente da cromoterapia, e ele me convidou para vir, depois de 8 anos pelejando para eu vi, marcou a data, e foi fazer cromoterapia. E por que a cromoterapia é muito importante? Ela está salvando milhares de vidas? Engraçado, diz o Divaldo, eu pensei que era o espiritismo que estava salvando milhões de vidas. E aí ele faz essa reflexão, será esta a imagem de um centro espírita? Em que você tem outras práticas, e a gente tem orientações sobre como conduzir as nossas casas espíritas, e às vezes vamos fazer até mesmo essas práticas que não são espíritas, nada contra elas, mas elas não são do espiritismo, a gente faz de forma equivocada. E aí o Divaldo vai dizer, né, que qualificar é dar ao trabalhador as características essenciais para desenvolver qualquer atividade. Espiritizar é trabalhar a doutrina espírita dentro do centro espírita, é trazer a doutrina espírita para o centro espírita e não outras coisas. E humanizar é fazer com que as nossas rotinas diárias não sejam alteradas, aliás, a gente possa alterar as nossas rotinas com o nosso bom humor, porque diz que a gente vai fazendo as coisas tão mecanicamente que de repente a gente já não pode mais fazer nada com alegria, porque, vou para o centro espírita, aí sai, vou para o estudo, aquele desânimo, né? Então, humanizar é trazer esse humano dentro de nós para o trabalho na casa espírita. E Ángel Aguarud, que é um espírito de um espanhol, que viveu no Sul, né, no Espiritismo do Sul, ele diz assim, estamos sendo alertados pelos planos mais altos sobre esse aspecto do nosso movimento espírita. Porque se não nos fizermos vigilantes nesse sentido, em pouco tempo a gente vai ter muito de movimento espírita, embora conservando o nome, mas quase nada de espiritismo.
né? E aí lembra, cabe aos espíritas responsáveis pelo movimento uma ampla tarefa de divulgação das obras básicas, promovendo estudo sistemático das mesmas, chamando a atenção para os graves prejuízos que a falta de assimilação correta sobre o espiritismo pode causar, né? E tem um fato narrado de um confrade espírita, muito interessante, que ele vai dar uma palestra sobre o Livro dos Espíritos. E aí ele leu com muita cuidado a introdução, né, que é bem grande a introdução do Livro dos Espíritos, porque ela é a síntese, né, ali a gente já vai vendo a narrativa de Kardec, defendendo já aqueles princípios e explicando. Aí ele perguntou, quem conhece o Livro dos Espíritos? Uma plateia enorme. E acho que foi em Minas Gerais, se eu não me engano. Quem conhece o Livro dos Espíritos? Aí ele disse que 70% da plateia levantou a mão. Aí ele disse, muito bem, e quem foi que já leu o Livro dos Espíritos? Aí já diminuiu um pouco, já não era mais 70%. E quando ele disse, quem foi que estudou o Livro dos Espíritos? Aí ele disse, o mundo se acabou. Aí 1/3 das pessoas responderam assim, ficaram a meio palmo, né, a meio mastro, não quiseram responder assim com muita ênfase, né, porque estudar é diferente de ler. Né? Então a gente lê a primeira vez e depois vai estudar, marcando, refletindo, analisando, riscando, né? Então, o Kardec, lá em Obras Póstumas, escrevia dizendo, no projeto 1868, dizendo isso, um curso regular de espiritismo seria professado com o fim de desenvolver os princípios da ciência e de difundir o gosto pelos estudos sérios. E aí a necessidade da sistematização do estudo do espiritismo foi antevista por ele. E aí eu me lembro daquela passagem de Atos dos Apóstolos, que vocês devem conhecer, capítulo 8, 26, 31. Como poderei entender se alguém não me ensinar? Isso, inclusive, foi tema do nosso 3º Encontro Nacional dos Coordenadores do Oeste, que nós tivemos a presença de 27 federativas, né? Então, como eu poderei entender se alguém não me ensinar? Então, as casas espíritas, elas promovem cursos para ajudar as pessoas a aprenderem aquilo que elas acham difícil. E para os dirigentes, o Angel Aguaroldi deu uma mensagem por meio do Divaldo Pereira Franco, que foi publicada na revista Reformador, de 2008. Ele deu a mensagem em janeiro, quando o Espiritismo, o ESG, completava 25 anos, e Cecília Rocha fazia as perguntas, e o Divaldo, incorporado, né, pelo Angel Aguaroldi, respondia. Esse é um texto bem grande. E tem uma coisa que ele fala sobre os dirigentes, ele diz assim, aqueles dirigentes que, por ociosidade ou negligência, assumindo responsabilidade no movimento espírita, por livre e espontânea vontade, não se dedicam a ampliar seus horizontes, hipertrofiam o progresso doutrinário e deverão responder pela leviandade do que se fazem portadores. Deus me livre de carregar essa culpa. Na nossa casa, a gente tem estudo de segunda a segunda, né? E agora estamos trabalhando de forma híbrida, para começar a voltar para casa, criar o hábito de retornar, quem pode, dentro do protocolo, né, da pandemia, mas também todas as pessoas participarem. Nós temos até um número muito maior, todo dia tem estudo. Então, é importante que a gente estude para abolir o cativeiro da ignorância no reino do Espírito. Né? Lá no livro Estude Viva, Emmanuel também fala disso. Aquela mesma passagenzinha que eu falei lá, quem aspira em tesourar os valores da própria emancipação da íntima, à frente da vida, do universo, deve e precisa estudar. E aí ele vai lembrar, o Edu Medeiros tem um texto, um artigo também, ele é um articulista, que ele diz, olha, a história do estudo coletivo em grupo é de antes. Nos centros de cultura evangélica, dos tempos apostólicos, as cartas de Paulo eram lidas assim, para todos, né? Foi ali que foi instituído o culto do Evangelho no lar, na casa de Pedro também. E aí mostra a importância de estudar em família. E aí, eu já finalizando, né, dado o tempo, eu espero que a gente entenda que não podemos fazer espiritismo sem estudar o espiritismo. É preciso estudo. A aprendizagem espírita é uma luz no nosso caminho, uma luz na nossa alma, apontando as saídas libertadoras para o formoso mundo de nós mesmos, né? Lá
no Livro dos Médiuns, nós vamos encontrar uma passagem, né, do Espírito Chene, lá naquelas dissertações espíritas, onde ele diz assim: de muitas dificuldades se mostra ensada a prática do espiritismo e nem sempre ela é isenta de inconvenientes, como tem inconvenientes na prática do espiritismo. E é só o estudo sério e completo que pode obviar, né, diz Kardec lá no Livro dos Médiuns. No finalzinho dessa mensagem do Chene, ele vai dizer: ô Chene, aconselho-vos que estudeis de coração, estudar de coração, e que apliqueis o Espírito a vós mesmos, porquanto, como São Paulo, sereis perseguidos, não na carne e nem em osso, mas em espírito. E estudando a gente tem como se livrar, né? Para começar a estudar o Espiritismo, é importante a gente estudar o livro que é o Espiritismo. Kardec também anunciou isso no Livro dos Médiuns. Ele falou dessa brochura pequena que a maioria dos espíritas nem olha para ela. Eles querem começar, vai para o Livro dos Espíritos, mas o ideal era primeiro tomar contato com o livro O que é o Espiritismo, né? Que ali tem um apanhado geral, tem aquele diálogo com o visitante, com o padre, né? É um quadro restrito de informações, mas muito importante. Essa é a primeira leitura. E aí depois a gente vai ler o Livro dos Espíritos, né? Então, nós teremos esse cuidado, né? Deveremos ter esse cuidado para fazermos da leitura um momento prazeroso. E aí responder as questões que foram colocadas aqui pelo Cedinho, por vocês, pelo Chiquinho, pelo Eugênio, para a gente pensar, né? A questão que foi passada diz o seguinte: serei um espírita melhor se eu estudar? Vocês têm dúvida? Ou há controvérsias? Acho que há controvérsias. Porque há muita gente que estuda, né? Cria no intelecto um conjunto primoroso de informações, de conhecimentos, mas não consegue vivenciar. Mas ele já acendeu a luz. Se não vivencia, é porque ainda não despertou, né? Então, é possível melhorar com o estudo? Meu Deus, é demais! E vou contar bem rapidinho aqui uma história para vocês. Já contei essa história várias vezes. Eu trabalhava na Casa da Sopa também. E lá uma vez, um espírito se comunicou, falando, só eu que sabia da história que eu ouvi, porque as outras pessoas não sabiam, depois que eu contei. Dizendo que passou muito tempo, uns 10 anos, me perseguindo, mas que agora estava me deixando, me pedindo perdão, porque fez muitas coisas nesse longo tempo, porque uma vez a minha filha adoeceu e eu ia fazer o primeiro encontro estadual do EJA aqui no Ceará. E o irmão Bem-vindo estava em Franca, São Paulo, e aí a menina começou a adoecer às 4 horas da tarde, de uma hora para outra, e corri para o laboratório São Paulo, a menina estava com pneumonia de uma hora para outra. E o irmão Bem-vindo disse que era a presença de alguns irmãozinhos lá, para atrapalhar o encontro, né, que ia ser o primeiro encontro, ia começar à noite. Então aí eu até brinquei, eu disse assim: oh meu Deus, mas eu sou um pouco ruim para obsessor. Eu vou levar essa menina e tal. E ele ouviu esse obsessor, essa pessoa ouviu esse espírito e ficou me atormentando durante muitos anos, né? E nesse dia, depois de 10 anos, ele veio se despedir de mim. E dizendo que o que fez ele compreender muito do estado de perturbação em que ele se encontrava eram as leituras que eu fazia. Porque eu sempre gostei muito de ler, embora não saiba de nada, mas eu gosto muito de ler, né? Então, eu lia muito à noite para dormir, para preparar as aulas do ESG e tal. E aí ele começou, no primeiro ele me perturbava na hora da leitura, depois ele começou a aprender a ler. E aí ele faz uma psicografia, foi até, acho que o Léo, não sei se o Léo foi a Rosângela, explicando, né, o que estava me deixando agora e agradecendo o fato de ter aprendido. Então, é importante a gente ter esse cuidado, né? Então, existe um método de estudo doutrinário? Existe. O método de Kardec, tese, antítese e síntese. Eu começo colocando a tese apresentada por Kardec, abro para observar as opiniões contrárias, as discussões, as reflexões, e no final eu faço a síntese. Esse é um método importante para qualquer estudo espírita. E a metodologia é a mediação dialógica, é trabalhar a dialogicidade com o grupo, né? É muito importante que a gente ouça as pessoas, que a gente faça um trabalho integrado
envolvendo as pessoas no estudo, passando pequenas tarefas, trabalhando a teoria e as vivências, refletindo sobre a vida, como essa pergunta, né? Serei um espírita melhor se eu estudar? Com certeza, se eu realmente estudar para aprender, eu vou ser um espírito melhor. E existem técnicas diferenciadas para a gente trabalhar, para a gente cativar, para a gente conquistar as pessoas, né? Então, as duas respostas são respondidas nesta nossa conversa. E se a gente fosse aqui discorrer sobre todos os expoentes espíritas, os grandes vultos que falam sobre a importância do estudo, é aquilo que eu falei lá no início. Terá alguém no mundo que possa dizer que o estudo não é uma coisa importante? Como ele aclara os horizontes da nossa vida? Como ele nos faz pensar e repensar sobre o que nós fazemos? E todos nós que militamos na doutrina espírita, no movimento espírita, aliás, todos nós, com certeza, nós sabemos que o estudo tem promovido, como diz Leon Denis, fonte de eternos gozos. E que a gente não pode parar de estudar por nada desse mundo. As casas têm que ter estudo todo dia. Todo dia. Um estudo da mediunidade, um estudo do Livro dos Espíritos, um estudo do ESD, um estudo do Evangelho Redivivo, vários estudos. Porque a gente vai tomando contato com essa literatura, né? Então, penso que no nosso entendimento de todos os espíritas é que é necessário estudar sempre. Há pessoas que acham que já sabem de tudo. Quem é veterano, muitos veteranos que estão no espiritismo, acham que já sabem de tudo e não querem mais estudar. Meu Deus, o Divaldo, a Joana mandou ele estudar o Livro dos Espíritos 5 vezes, né? E ele continua estudando até hoje. Ele diz nas palestras dele, todo dia ele estuda uma páginazinha do Livro dos Espíritos do Evangelho. E nós nos achamos assim, já muito sabidos, né? Então, essa é a mensagem, né, que a gente trouxe para vocês hoje. Eu creio que já estamos quase no tempo, né, de retornar, mas é importante a gente conquistar as pessoas para o estudo, fazer aulas prazerosas, né, encontros prazerosos, dividindo tarefas, com metodologias diferenciadas, preparando um roteiro, pensando em quem vai estar ali. Fazer trabalhos de grupo. Só a gente pode fazer isso na internet? Pode. A gente pode trabalhar no Google Meet também fazendo isso. A gente pode abrir 2 salas de aula. Uma sala aqui, fica um grupo, outra sala ali, depois aquele grupo fecha e entra de novo no link e entra na sala primeira. E vai trabalhar em grupo. Tem muitas facilidades para a gente trabalhar, né? Basta querer. Não é verdade, Eugênio? Com certeza, Socorro. Eu acho que as colocações foram muito bem feitas e você sabe o que é que eu sempre pensei e sempre tenho essa certeza absoluta. Muitas vezes as pessoas só querem a parte do espiritismo, do efeito, daquilo que atrai a atenção, mas não querem se aprofundar nos porquês, né? Às vezes não, muitas vezes acontece isso. E é como você bem colocou, né? Você vai pegar o livro, para você conhecer algo, você tem que estudar. Para você comentar sobre qualquer assunto da sua vida, qualquer coisa que você... Para ter uma base, você tem que estudar. E o espiritismo é uma regra básica, né? Para a gente que é espírita, né? Pois não, fica à vontade. Ainda mais, Eugênio, uma doutrina que contempla, ao mesmo tempo, ciência, filosofia e a parte moral. Então, meu Deus, como é que eu quero aprender, mesmo uma existência de 93 anos que o Divaldo tem, por exemplo, que a gente possa chegar a viver, estudando todo dia, a gente ainda não vai aprender tudo. E é importante aprender para transformar, e não aprender apenas para falar para os outros, né? Para dizer que os outros têm que fazer e a gente não fazer, né? Porque a doutrina é para transformar, o estudo é para transformar. É essa colocação que eu vou fazer uma pergunta baseada exatamente nessa sua linha de raciocínio. O que é que nós podemos falar, então, daquelas pessoas que são profundas conhecedoras da doutrina espírita, se é que nós podemos adjetivar como profundas conhecedoras da doutrina espírita, mas que são muito boas em teoria? Como está o progresso dessas pessoas
em relação à sua evolução espiritual? Pois é tão bom a gente ouvir as pessoas que falam bem, que conhecem. Eu gosto muito de escutar as palestras, eu não escuto só palestra espírita, né? Dos historiadores, da ciência, eu acho muito bom. Agora, é óbvio que cada um, é uma questão de foro íntimo, cada um trazer parcela desse conhecimento que está no nível intelectivo para a prática. E a gente realmente vê isso, não é só no espiritismo não, em todos os campos. Está tudo ali decorado, as pessoas sabem até às vezes o nome da pergunta, mas quando você observa, né, mas aí é uma questão de cada um. E cada um vai se ver com ele. Eu sempre digo, entre ele e Deus. É entre você e Deus, e não entre mim e você. A gente convida, a gente fala, a gente reflete, mas uma hora a pessoa vai despertar. E a gente tem que entender exatamente isso. Nós temos que respeitar o momento do outro. Né? Ninguém obriga nada a absolutamente nada, mas a colocação sua foi perfeita. O nosso problema não é comigo, o problema é com ele. E o maior ensinamento que eu acho é aquele que você vive. Olha, eu só para finalizar, trabalhar na universidade, tinha uma amiga minha que é evangélica, quero muito bem a ela até hoje. E ela dizia assim, eu sou evangélica, mas eu só consigo entender o espiritismo e respeitar o espiritismo por causa dessas duas meninas aqui que são espíritas, que era eu e a Célia, minha amiga. Por quê? Porque ela dizia assim, porque eu vejo como é que elas agem, eu acho até muito diferente de nós, assim, da forma como a gente age. Então, são os exemplos mesmo que arrastam. Você vê uma pessoa falando bonito, contando as datas, dizendo tudo, falando tal, e você olha para a prática, mas aí é entre ela e Deus. Perfeito. Eu vou te fazer uma colocação aqui, foi feita aqui uma pergunta pela Maria Alice. Este momento de pandemia, o estudo foi prejudicado ou foi necessário para descobrirmos novos meios de estudos virtuais? Acho que as duas coisas, né? No âmbito da escola, houve com certeza perdas muito grandes, porque a maioria do alunado não está habituada a trabalhar de modo estudar remotamente. Então, teve que ter toda uma adaptação, e nem todo mundo tem acesso aos meios, né, que favorece esse momento, né, de interativo. Então, aí já houve uma perda. As camadas mais vulneráveis, elas não tinham acesso à internet, elas não tinham os instrumentos, elas não tinham um celular bom, elas não tinham, então perderam muito. No espiritismo, eu acho que foi até o contrário. Como as pessoas não podiam mais ir para casa, foi criado essa ferramenta, né, esse aplicativo, ou Google Meet, ou outro aplicativo, e as pessoas começaram a se aculturar, né, virtualmente, o chamado, a inclusão virtual. As pessoas começaram a aprender e se encantar com esse momento de estudo sem que você fosse para a casa espírita. Então, acontece as duas coisas. Houve uma perda, né, e eu acredito também que houve uma perda no espaço, né, na presencial. No momento presencial, aquele contato e tal, mas hoje, com certeza, o pessoal não quer mais nem voltar. Agora querem ficar só estudando assim, de modo virtual. Tinha uma pergunta aqui que fizeram a você, né? A respeito de incentivar as crianças a estudarem, né? Uma pessoa aqui que relata que o filho tem 11 anos e que ele não gosta muito de estudar, né, de ler. O que você recomenda? E essa fase realmente é difícil, é aquilo que eu falei lá do início, né, quando a gente não criou desde cedo o hábito de ler, de eles verem a gente ler, e ler com eles desde cedo, vai ficando mais difícil, mas você vai tendo que criar alguns mecanismos, né, e a própria escola também poderia ajudar, a contar histórias, começa a contar histórias, contar livros de histórias de valores humanos, alguma coisa mais interessante. Existe um site chamado 5 Minutos de Valores Humanos para a escola, né, da Sara Noziané, inclusive eu participo desse trabalho, que lá nós temos muitos contos, né, muita forma didática de trabalho. Então, ele vai estudar, porque assim, o estudo está atrelado a uma cobrança. O estudo didático, né, da sala de aula está atrelado a uma cobrança. Eu vou ler para poder, né? Então, isso aí vai dificultar, mas ele pode entrar no outro, e está difícil, porque a internet, né, ela invade os espaços, eles adoram. Por que eles adoram a internet? Porque ela é um mundo diferente, não é um livro frio, que eu estou ali, né, lendo sozinho, sem ninguém, e ali eu estou interagindo com muitas pessoas.
Então, não tem receitas prontas. É aquilo que eu falei, encontrar mecanismos de ele ter acesso a outras literaturas, comprar muitos livros para ele ler, e mostrar outra literatura que não aquela dos livros didáticos, que ele tem que dar conta com uma prova, né, com um teste, para poder passar de ano. Outras literaturas atraentes. Eu vou até aproveitar para lhe fazer uma pergunta, porque há no movimento espírita uma questão recorrente com relação aos jovens, né? Porque esse aí é um pré-adolescente, 11 anos. Mas os jovens também têm apresentado uma certa dificuldade de adaptação aos meios de educação que até então se praticavam no movimento espírita e em outras igrejas também, né? Você acha que houve uma quebra de paradigma, de método, houve um avanço tão rápido dessa geração que a geração anterior não acompanhou? É uma geração nova que não se contenta em sentar numa cadeira, ficar olhando uma pessoa falar, sozinha. Ou a gente começa a mudar as técnicas, né, os métodos de trabalhar com essa geração, para que ela interaja muito mais, para encontrar meios delas pesquisarem, mas você sentar numa roda e falar sozinho, não cativa mais, não conquista jovem nem adolescente. É preciso, e a arte, olha gente, a arte, o esporte, mas especialmente a arte, isso está em todos os livros espíritas que a gente possa estudar, Leon Denis traz muito isso, digamos assim, a inovação desse mundo novo para essa geração nova. É estudar através da arte. Eles vão fazer dramatizações, peças, músicas, composições, né, cantar, através das esculturas, através da pintura, utilizar a arte para fazer o jovem se fixar, e ele vai entender muito mais, porque é uma geração que capta mais facilmente. Às vezes as pessoas se acomodam fazendo estudo e tudo mais, mas nada como calor humano. Às vezes você está num debate com a pessoa e a internet cai. Então, quando você está ao vivo e a coisa é melhor, né? Então, é um novo tempo de adaptação, é um novo tempo de evolução em todos os sentidos, né? Até aquelas pessoas que não abraçavam, não gostavam muito da informática, vão tendo que se adequar, né? Existe a turma que não gosta. Eu, particularmente, era muito avesso, não posso nem falar que não era, porque eu acho que tem uma finalidade. Eu volto, não é que a gente esteja velho, não, mas no nosso tempo, se nós tivéssemos esse potencial que é a internet hoje, do conhecimento estar à nossa porta, tudo mais, é interessante, mas a convivência humana é imprescindível. Não, é verdade. Nós não podemos abdicar desse direito, né? Sabe, Eugênio, são os valores da nossa geração passada. Mas como a gente não vai desencarnar agora, nós vamos viver até 100 anos, a gente tem também que tomar contato com essa nova cultura, né? Com esse novo jeito de estudar, de se relacionar. E vamos fazer as duas coisas agora, né? Não somente. Por isso que eu estou falando da experiência do estudo híbrido, né? Onde você vai lá para o CEDIM, abre uma sala, lá você abriu a sala virtual, você projeta, as pessoas que estão lá veem quem está no virtual e interagem, né? O tempo inteiro. Isso é muito bom. Aí depende muito da condução do facilitador, a pessoa que está facilitando o estudo, né? E aí eu vou fazer uma pergunta já relacionada dentro dos próprios centros espíritas, tá certo? Existem determinados centros espíritas, embora a federação está aí para nos auxiliar, para nos guiar, mas existem centros que abdicam desse direito de promover estudos, de trabalho, de dinâmica de estudo, que eu acho que todo estudo ele se torna interessante desde que você também tenha uma dinâmica, né? É como você diz, o jovem hoje, ele não está muito de ficar parado, ele tem que interagir, ele tem que participar, né? Como é que nós poderíamos, dentro do nosso movimento espírita, trabalhar essas casas que ainda estão arraigadas ao fenômeno e não ao trabalho no todo, na contextualização total do trabalho, né? Era uma das coisas que eu queria descobrir, sabe, Eugênio? Porque por exemplo, eu trabalho na área de estudo do espiritismo desde 98. Com alguns anos que eu me afastei, acho que na época do doutorado, mas me afastei assim, de estar à frente, mas estava sempre na equipe. Nunca deixei a equipe, né? E sempre,
trazendo, levando para as casas aqui no interior do estado a convicção de que sem estudo não dá para a gente se transformar, não dá para fazer espiritismo, e as pessoas muito interessadas no fenômeno, como você colocou. Então, assim, o que é que a gente pode fazer? É aquela pergunta. Se todo mundo se perguntasse assim, existe alguém no mundo que diz que o estudo não é importante? Não existe. Mas por que as pessoas sabem disso e não fazem isso? O Anjo Aguaru disse que o dirigente de casa espírita que não promove o estudo, ele vai se ver depois, né? Está lá, eu li para você exatamente o que ele colocou. Então, eu, com medo de levar esse pecado, né, e como eu gosto muito, né, então, o Heleno trabalhava conosco, não sei se tu lembra do Heleno, da Beth? Lembro, sim, da Beth. O Heleno dizia assim, não encosta na Socorro não, que ela pega logo um livro. Não encosta na Socorro não, que ela fala logo em estudo. Mas, assim, acho que é porque eu tenho necessidade, até porque eu acho que não sei de nada, eu acho que é tão vasto o conhecimento da doutrina, e a gente precisa estudar tanto, e a gente tem feito isso, porque é a área mais difícil de trabalhar, sabia, Eugênia? É a área de estudo do espiritismo. Porque as pessoas, nem todo mundo gosta de estudar, então eles vão para o dia de AE, para o socorro, né, tomar passe, água fluidificada. Eles vão para o dia da mediúnica, tem um fenômeno que é atrativo, é uma curiosidade, que não é a curiosidade da leitura, mas é a curiosidade de ver, né, de ouvir, de prestar atenção o que vive, o que o outro está vivendo. De certa forma isso é bom, porque também nos auxilia, mas não é o fim. E quando chega na área de estudo, isso eu tenho exemplo, nós temos estudo todo dia na nossa casa. É uma média de 18, 20, 23 pessoas que estão. E a gente se rebola, a gente se prepara para fazer uma aula agradável, para colocar dinâmicas, para colocar ilustrações, né? Para ver se cativa as pessoas para o estudo. Mas muitos vão sem nem pegar no livro. Com certeza. Infelizmente, né? Vou reforçar o recado que você fez dessas casas espíritas e da leitura que você tinha feito antes. As casas espíritas têm uma grande responsabilidade. Sim. Espiritismo é estudo acima de tudo, para você poder direcionar a coisa como ela deve ser. Então, Isso. Centros espíritas que se prendem somente ao fenômeno, Exatamente. abrem seu olho. Ele diz, vão hipertrofiar, o Anjo Aguaru diz, vão hipertrofiar o progresso doutrinário e deverão responder por essa leviandade de que se fazem portadores. Deus me livre. Posso até o nosso grupo não estudar, mas eu não quero carregar esse como dirigente de casa ou como trabalhadora da casa, eu não quero carregar essa culpa, não. Olha, tentei, sempre disse isso com os meus filhos também. Eu digo, olha, eu não quero levar para a outra existência a culpa de que eu não os orientei como devia. Eu não quero pecar, né? Pecar entre aspas. Não quero carregar essa culpa. O Emerton, ele nos faz uma pergunta aqui. Emerton! Assim, para você. Deu certeza, bem focado. É a vida da nossa equipe, da área de estudo. Assim, ele botou, nesse tempo pandêmico, como perseverar no estudo e não se deixar influenciar pelas sugestões do desânimo e tristeza. E aí você mesmo, Emerton, com seu conhecimento já está dando a resposta, né? Estudar para não para não cair no desânimo, né? Lá no nosso centro espírita, eu percebo que as pessoas se empolgam muito com os estudos. Nós conseguimos, graças a Deus, ter estudo todo dia, inovando, né? A gente tem de segunda a segunda, tem um atrás do outro. Tem o Evangelho, o estudo do Evangelho é lá dialogado, refletido, meditado, né? Sentido para depois ser vivido. Tem o estudo do ES, tem do EOB. Então, assim, para não cair no desânimo, se a gente começa a sentir uma onda de tristeza, você tem uma biblioteca, por menor que seja, na sua casa, pega os livros e vai ler. Imediatamente você muda. Imediatamente. Especialmente as mensagens de Emmanuel. Então, eu não sei como é que as pessoas deixam de buscar nessa fonte, porque isso mata a sede. Mata a sede. Tem duas coisas boas que nos tiram do desânimo. É a leitura e a música. Cantar.
Claro que tem outras coisas, exercício, tudo isso ajuda, né? Então, assim, para não cair no desânimo, leituras. Você se envolve com a leitura. Veja também a leitura através de vídeos, de podcasts, de filmes, né? Você falou da dinâmica, é importante ter uma dinâmica. As aulas precisam ter dinâmica. Esses encontros que a gente faz de estudo precisam ser. Um dia você bota um vídeo, um dia você bota um vídeo. Tem até vídeos engraçados sobre espiritismo, para você falar sobre reencarnação, sobre guia espiritual. Tem muita coisa, sabe, Eugênio? Eu penso que às vezes falta ao facilitador da aprendizagem essa disposição, porque dá trabalho. Quem dá aula hoje pela internet dá trabalho, você tem que pesquisar, preparar um PowerPoint que fique legal, né? Preparar um vídeo, preparar um texto, introduzir questões que possam propiciar uma reflexão, trazer proposições. Despertem, né? Para motivar. Né? Porque é muito ruim o estudo só. Por isso que o Kardec já falava lá no início em Obras Póstumas, um curso regular de espiritismo deve ser professado, porque é muito ruim estudar só. Se a pessoa já tem dificuldade de estudar, e ela, eu vou estudar, faço é dormir. Claro, os espíritos vão dó. E aí você fica no escuro, que é melhor, não é verdade? Tem que se ligar nisso. Socorro, vou abusar pedindo a você que, por gentileza, faça a nossa prece de encerramento dos trabalhos da noite de hoje. Vamos conversar com Jesus, com os amigos benfeitores espirituais, dizendo assim: Jesus querido, amigos, nós abraçamos nesse instante todos os benfeitores que, sob a coordenação, sob a égide do Cristo, nos dirigem, nos orientam, nos inspiram, nos intuem, nos auxiliam no trabalho de cada dia, especialmente na seara espírita. Muito obrigada, Senhor, por esta presença tão amigável, tão amorosa junto de nós. Muito obrigada, Jesus, por nos trazer as lições do Evangelho, da Boa Nova, que clarificam as nossas ideias e nos ensinam a caminhar na direção da luz, buscando nos melhorar a cada dia. Muito obrigada aos amigos espirituais pelo convite, a constante presença em nossas vidas. Que possamos ter ânimo, coragem, disposição, mesmo vivendo esse momento da transição, que é demorada e que é complexa, mas que sejamos sempre amparados pelo teu amor, pela tua misericórdia, e pelos benfeitores que nos assistem. Que a paz nos abrace o coração, a alma e a nossa vida, hoje e por todo sempre. Que assim seja.